Helena vivia uma vida plena desde a infância. Uma bela casa, roupas caras e viagens regulares para descansar. Porém, ao mesmo tempo, não podia ser chamada de menina mimada, embora seus pais fossem muito famosos na cidade. Seus negócios se desenvolveram muito rapidamente graças ao legado deixado por seus pais. E, meticulosamente, os seus filhos aumentaram habilmente. Os pais de Helena tinham ensino superior, então eles aprenderam rapidamente todos os meandros do negócio e o negócio deles deu muito certo. Nicole e Antônio se amavam e, portanto, estavam muito felizes com o nascimento de sua filha, mas abordam a questão da educação de maneiras completamente diferentes. A mãe sempre tentou mimar Helena e permitiu-lhe muito, e seu pai tentou criar uma pessoa completamente independente dela. Helena nunca deu uma razão para pensar que ela era a filha mimada de um milionário. A menina viu perfeitamente como era difícil para seus pais conseguirem dinheiro, então ela não exigia nada deles. Nos anos escolares, os professores adoravam a aluna educada. Helena gostava de estudar e aprender coisas novas e chegou à formatura com excelentes notas. Ela ingressou em uma das faculdades e recebeu uma boa educação. Bem no fundo, o pai estava orgulhoso de sua filha, mas não demonstrou. Ele era uma pessoa muito severa, e Antônio falou com a sua esposa. Não há necessidade de dar muitos elogios. Se eu elogiar, ela vai ficar vaidosa. Deixa pensar que o nosso negócio ainda não é milionário, e que ela precisa seguir em frente para vencer na vida. Depois de deixar a escola, Helena tentou viver independentemente de seus pais. Abandonando o luxo, ela até tentou conseguir emprego andando de um lado para outro pela cidade. A filha de pais ricos não tinha carro próprio. A sua mãe queria comprar para ela algum carro 0 km, mas seu pai disse que ninguém cancelou o transporte público, acabando com essa possibilidade. Helena teve que andar por toda a cidade por quase um dia inteiro. Ela conseguiu emprego como voluntária e ajudou pessoas carentes em abrigos locais. Uma vez, estava andando pela rua e parou para ouvir uma bela canção. Um violão tocava e um cara que estava sentado em uma cadeira de rodas cantava com uma voz mágica. Havia uma caixa para coletar dinheiro bem na frente do homem. Helena oportunamente se aproximou e disse: "Você tem uma voz incrível. Há algo que eu posso fazer para te ajudar?" O cara sorriu encantadoramente e covinhas profundas apareceram em suas bochechas. "Eu não preciso de nada. Apenas me comunicar com você já tá bom." As covinhas na bochecha e sua voz mágica literalmente deixou Helena enfeitiçada. A partir desse dia, ela começou a ir lá quase todos os dias. E depois da apresentação, ela pegou a cadeira de rodas e levou o cantor para o parque. É claro que ele podia mover a sua cadeira de rodas sozinho, mas a garota não aceitou e levou ele. No parque, eles tomavam sorvete e conversavam sobre tudo. Durante um desses passeios, a menina soube que Alexandre cresceu em um orfanato. Ele era deficiente não de nascimento, mas devido a uma queda trágica. Pela primeira vez, Alexandre falou por tanto tempo, revivendo a sua vida. Embora o circo não estivesse longe do orfanato onde ele cresceu, Alexandre era um menino que costumava ir até lá e brincar. E ele facilmente conseguia fazer alguns truques de circo desde a primeira vez. O diretor do circo há muito tempo procurava um garoto flexível, com uma boa coordenação, que era o caso de Alexandre. Portanto, ele até providenciou para que o orfanato deixasse Alex ir ao circo várias vezes por semana. Quando Alexandre se formou na escola, ele foi convocado para trabalhar no circo. Tudo estava indo muito bem. Alexandre previa um bom futuro no circo, pois aprendia tudo muito rapidamente e todos gostavam dele. O público estava ansioso por um jovem bonito em um lindo terno que realizava um ótimo espetáculo. Porém, em uma dessas apresentações, o desempenho de um jovem acrobata terminou tragicamente. Algo deu errado e Alexandre caiu na área de uma grande altura e não conseguiu se levantar sozinho. Havia gritos no salão e muitos choravam de pena do jovem. Nada adiantou, pois os ferimentos eram muito graves. Levou tempo e grandes custos financeiros para sua recuperação. Alexandre não tinha dinheiro e o diretor do circo, imediatamente depois da tragédia, esqueceu do jovem.
Helena ficou emocionada com a história e já tentou ajudar de qualquer forma que pudesse. E também ele traria algumas roupas e alguns mantimentos. Alexandre logo percebeu que ele estava apegado à garota e ele esperava ansiosamente por ela. Helena sempre se pegava pensando no cara, pois parecia que estava faltando alguma coisa naqueles dias em que ela não se encontrava com Alexandre. Uma vez, Alexandre disse tristemente quando eles saíam para passear que ele tinha um sonho de ir a um restaurante com Helena e convidá-la para uma dança lenta. Com certeza pediremos as nossas músicas favoritas várias vezes, Helena. Eu farei o meu melhor para alcançar a recuperação e cumprir o meu sonho. O médico disse que não era para ter esperança, pois a cirurgia era muito cara. Porém, eu já consegui algum dinheiro e vou continuar tentando ganhar mais dinheiro para a cirurgia. Naquela mesma noite, Helena contou ao pai sobre a tragédia e pediu dinheiro para os tratamentos de Alexandre. O seu pai, indignado depois de uma segunda pausa, e gritou: "Você é louca? Sua mãe e eu trabalhamos para ter uma filha que convive com um sem-teto? Eu não quero mais saber sobre isso." Depois, ele novamente começou a assistir televisão, deixando claro que a conversa acabou. Helena chorou amargamente em seu quarto, sem saber de outra forma que poderia ajudar. Sua mãe apareceu e tentou acalmar a sua filha chorando. "Não fique chateada, filha. Tudo vai ficar bem. Mais tarde eu vou tentar falar com seu pai de novo. Muito provavelmente ele não vai recusar." Helena e Alexandre se encontravam todos os dias. Não havia intimidade física entre eles, mas eles ficaram muito próximos um do outro, como um casal, ou quase isso. A menina não tinha medo do estado deplorável que Alexandre vivia, e ela disse ao pai que estava pronta para se tornar namorada do jovem. Claro que Alexandre ainda não havia feito nenhuma proposta nem nada, mas a filha decidiu irritar o seu pai, que se recusou a ajudá-la. A raiva de seu pai era terrível, então ele ameaçou mandar a filha para fora de casa ainda e a proibiu de falar sobre Alexandre em sua casa. Mas Helena não deu ouvidos a ele e continuou a se encontrar com Alexandre e também adorava ouvi-lo cantar. A garota gostava especialmente de uma canção específica de amor que Alexandre cantava sempre. As palavras e as músicas eram completamente novas e desconhecidas para ela, e literalmente permeavam a sua alma. A garota decidiu gravá-la e publicá-la na internet de tão boa que ela achava, e com isso ela esperava dessa forma contar a todos sobre o músico talentoso que precisava de ajuda. Tal música, com uma melodia suave, rapidamente se espalhou nas suas redes sociais. Em um dos dias em que a música estava em alta no YouTube, o pai da garota estava navegando pela rede social, enquanto estava sentado no seu escritório. Ele parou abruptamente quando viu o vídeo que contava uma história emocionante de vida de um pobre acrobata. O texto e a história, junto com a música, fizeram o coração do homem encolher. Em algum momento ficou difícil para ele respirar. Então o homem afrouxou a gravata. O homem não podia confundir essa música com nenhuma outra. Ele repetiu várias vezes e o motivo que excitava é de aquecer o coração. O homem imediatamente ligou para o chefe da segurança e exigiu encontrar urgentemente o cantor de rua e chamá-lo em seu escritório. À noite, Alexandre estava sentado no escritório em frente a Alexandre, olhando silenciosamente para ele. O empresário perguntou em voz tremendo de emoção, ligando o vídeo e mostrando para o cara. "Como você sabe essa música?" O Alexandre ficou sem entender, mas então respondeu. "Quando eu era pequeno, a minha mãe muitas vezes cantava para mim. A minha mãe morreu quando eu não tinha nem 5 anos. Um cara rico bateu nela com seu carro enquanto passava um sinal vermelho. Fui imediatamente enviado para um orfanato." Antônio tentou segurar, reprimiu as suas lágrimas enquanto ouvia o cara. Seus pensamentos voltaram para os seus anos de estudante, quando ele estava apaixonado com todo o seu coração e alma. Antônio escreveu essa música para sua amada Stephanie. Então, ele imediatamente reconheceu a melodia familiar. O amor deles era brilhante e inesquecível, mas quebrou em pequenos pedaços, incapazes de suportar as dificuldades. O maximalismo juvenil e os pais de Antônio eram os culpados. Eles eram categoricamente contra uma menina de uma família pobre, onde sua mãe trabalhava como zeladora e seu pai um vagabundo e alcoólatra. Logo após a separação,
Stephanie alugou um quarto do outro lado da cidade e se mudou. E Antônio não ouviu seu coração. Mas as histórias de seus pais era que ela havia fugido com outro homem e por isso tentou esquecê-lo o mais rápido possível. Eles nunca mais se viram. O empresário caiu em prantos perguntando qual era o nome da mãe de Alexandre. Talvez o filho dele estava na frente dele e tudo parecia se encaixar-se o nome da mãe e a idade do jovem com essa música. E então Antônio fez alguns esclarecimentos. Ele foi pedir informações básicas no orfanato onde Alexandre foi criado. O diretor se recusou a lhe dizer algo por muito tempo, mas o valor oferecido foi capaz de ajudar nessa questão, e então ele revelou. O nome da mãe do garoto era igual ao da amada de Antônio, mas o sobrenome era completamente diferente. No mesmo dia em que ele foi ao cemitério, onde encontrou o túmulo da mãe de Alexandre, um completo estranho olhou para ele com pena. E então ele ficou muito chateado, decidindo que um erro havia ocorrido. Mas a música familiar estava girando em sua cabeça, assombrando-o, e ele não desistiu. Por várias noites o homem não dormia tentando descobrir como o cara e sua mãe conheciam a música conhecida apenas por ele e Stephanie. No final, ele decidiu fazer um exame genético e o resultado confirmou que Alexandre era seu filho. Antônio conferiu toda a documentação desde o momento em que Alexandre nasceu, e ele ficou sabendo que a sua própria mãe morreu no parto. Os médicos não conseguiram salvar a mulher. Uma amiga próxima de Stephanie ajudou durante toda a gravidez. Ela esteve lá nos terríveis momentos de sua morte e decidiu adotar Alexandre. Essa mulher também se chamava Stephanie. Eles estavam quase sempre juntos e todos os consideravam inseparáveis. Uma amiga não tinha seus próprios filhos, então ela cercava Alexandre de amor e carinho, e era como uma segunda mãe. Stephanie encontrou essa música em um caderno que estava nos pertences pessoais da falecida. Ela aprendeu e muitas vezes começou a cantar para seu filho. Havia muito mais poemas naquele caderno que Alexandre sabia de cor. Ele guardava todas as notas e os carregou por todos os anos do orfanato. Os órfãos mais velhos tentaram algumas vezes arrancar as folhas do caderno, mas foram chamados à atenção. Então, o deixaram sozinho. A primeira preocupação de Antônio foi a saúde de seu filho encontrado. Após o exame genético, ele encontrou uma boa clínica no exterior, onde os médicos assumiram o exame de Alexandre e novas cirurgias. Neste momento, a garota estava ao lado dele, que agora acabou por ser uma irmã. Helena estava com o cara desde o primeiro minuto e foi à clínica sem hesitar. O pai ficou feliz que em tal momento um parente estaria com Alexandre e após a cirurgia, Helena literalmente ensinou seu meio-irmão a andar do zero. Caso contrário, ele teria desistido, porém estava determinado. O jovem sorriu e disse: "Vamos conseguir, minha irmã." Quase um ano depois, ele conseguiu sair do avião com seus próprios pés e apoiado nos braços da sua irmã. 2 anos depois, Alexandre estava muito bem apessoado no casamento de Helena, piscando para a linda noiva. Ele se moveu perfeitamente e já começou a esquecer os terríveis momentos da vida em uma cadeira de rodas. Agora o jovem se movia perfeitamente, estudava e à noite se apresentava em um clube local. Ele recusou categoricamente a assistência financeira de seu pai. Ele disse que ele mesmo poderia ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo ele estava pronto para ajudá-los em tudo de bom grado, chegando à sua casa. Logo, ele teria outro dever tácito. Ele alegremente começou a cuidar do bebê chamado Kevin, de sua irmã.